o que leva uma pessoa a planejar e executar um dos crimes mais chocantes e frios da história recente do Brasil? O caso de Elise Matsunaga vai muito além do crime em si. Ele expõe os mistérios mais sombrios da psique humana, como o afeto, os ciúmes e a manipulação se cruzam até terminar em tragédia. Neste vídeo, vamos analisar um pouco sobre a mente de Elise Matsunaga para tentar entender o que realmente se passa por trás dessa história. Seu estado civil. Oi, eu sou Bia Santana e hoje no Santanares vamos relembrar um caso que chocou o Brasil. Mas muito além disso, vamos tentar entender a mente de Elise Matsunaga. Antes de tudo, já deixa o seu like, porque os vídeos aqui no canal são feitos à base de muita pesquisa. Eu assisto documentário, eu vejo reportagem, eu leio notícia, tudo para trazer da melhor forma possível para vocês. Então, se você já conhece esse caso, vale a pena assistir o vídeo para você tentar entender, porque além de nós contarmos a história do crime, nós vamos tentar entender um pouquinho mais da mente de Elise Matsunaga. Elise Matsunaga, na verdade, é Elise Araújo, que é o seu nome de solteira. Ela foi criada no interior do Paraná. Ela foi abandonada pelo pai desde muito pequena e foi criada pela sua tia e pela sua mãe. Mas a situação familiar de Elise Araújo se agravou mesmo durante a adolescência, porque segundo obras biográficas da própria Elisa, ela foi abusada sexualmente pelo padrasto durante a adolescência. Ela relatou ter sido violentada sexualmente pelo padrasto em casa. Isso representou um grande trauma, tanto pela violência que ela sofreu dentro da própria casa, quanto pelo abuso de poder no ambiente familiar. Ela tentou relatar o abuso para sua própria mãe, porém ela não acreditou. Então, com um trauma enorme e R$50 que a sua tia tinha arrumado para ela, aos 14 anos, Elise Araújo foge de casa. Essa parte da idade em que ela fugiu é meio controvérsia, porque eu vi algumas reportagens, algumas coisas dizendo que na verdade ela tinha 15 anos e outras dizendo que ela tinha 14 anos. Mas enfim, vivendo então na deriva do mundo e ficando dezenas de dias fora de casa, Elisa tenta retornar para casa e pedir ajuda de sua mãe. Porém, a mãe de Elisa rejeitou a história dela de novo, não quis que ela voltasse porque ela estava acreditando na versão do agressor. E muito além disso, a mãe dela tinha medo de perder o casamento. Sem dinheiro, Elisa recorreu então à prostituição. E com esse dinheiro, ela conseguiu até cursar técnico em enfermagem. O mais irônico é que mais pra frente, ela iria utilizar dessas habilidades que ela conseguiu nesse técnico para cometer o crime. Mas a gente já fala sobre isso. Mas sendo técnica em enfermagem, a Elisa não conseguiu chegar onde ela queria. Ela queria uma vida de luxo, uma vida boa. Foi então que, através de uma colega, ela conheceu o acompanhamento de luxo. E como Elisa era bem inteligente e muito bonita, foi fácil para ela entrar no meio. Mas se Elisa já tinha uma profissão, por que ela recorreu a isso? Elisa queria ter uma vida de luxo, e a psicologia fala que o ser humano está constantemente procurando status e reconhecimento. Então ter um desejo de ter uma vida de luxo vai muito além de realmente querer viver do conforto. Porque a psicologia comportamental e o neuromarketing, eles falam que o consumo e a vivência desse luxo significa muito mais que isso. Significa como uma conquista social para essas pessoas. Adquirir ou vivenciar coisas que são exclusivas ativam áreas dos cérebros ligadas à recompensa, o que também levanta a autoestima. Então esses desejos ou sensações podem sim levar alguém a virar uma acompanhante de luxo, mesmo se a pessoa já tiver uma carreira ou tiver como ganhar o seu sustento próprio. Além também que a pessoa pode ter uma falsa sensação de mandar no seu próprio corpo, já que você decide o seu cliente. E aí que chegamos em 2004, quando Elisa conhece Marcos Matsunaga. Mas quem era esse Marcos? Marcos era herdeiro da empresa Yoki, aquela que é famosa por temperos e especiarias, vocês sabem, né? Ele nasceu e cresceu em São Paulo, e seus amigos diziam que ele era muito inteligente, porém ele tinha um gênio muito forte. E muito além disso, ele tinha um hobby muito específico. Esse hobby dele é uma parte muito importante na história, então guarda isso com vocês. Ele praticava tiro esportivo e tinha uma grande coleção de armas na sua casa. Quando Elisa conheceu Marcos, ele era casado. Ela era acompanhante de luxo dele, e eles gostavam bastante da companhia um do outro, porque o Marcos tinha encontrado alguém que gostava de ouvir o que ele tinha para dizer. Ela ouvia tudo com muita atenção, e eles conversavam bastante. Com o passar dos meses, Marcos começou a contatá-la com muita mais frequência,
e até pediu para que ela fosse exclusiva dele. E para garantir isso, ele alugou um apartamento em São Paulo, começou a sustentá-la e até começou a custear sua faculdade de Direito. A relação entre os dois diz um pouco sobre a psicologia deles, porque o Marcos gostava de ter aquela imagem de estar cuidando e ser protetor de uma pessoa que teve um passado difícil. Ele se apaixonou por essa imagem e essa sensação que ela trazia nele também. E para Elise, o relacionamento com Marcos significava a saída do mercado do sexo, um padrão de vida mais elevado e, além disso, a estabilidade que ela nunca teve na infância. Marcos, então apaixonado pela Elisa, pediu ela em casamento e disse que ia se separar da esposa. O casamento aconteceu em 2009 em São Paulo e em 2011 eles já tiveram uma filha. Elise, que agora já era Elise Matsunaga, se mudou para um apartamento enorme junto com Marcos. Ela também compartilhava um interesse em comum com ele, que era a caça. Lembra que eu falei para guardar isso? Os dois praticavam tiro esportivo juntos e faziam caça de grande porte também. O casal no começo parecia ter uma relação boa, mas com o tempo foram estabelecendo algumas diferenças. Marcos constantemente fazia piadas sobre a infância humilde de Elisa no Paraná e tentava diminuir Elisa na frente das pessoas. Também falaram que Marcos tinha ciúmes da vida passada de Elisa no mercado do sexo e que ele constantemente ficava tentando manter o controle da vida dela. Em 2012 o casal já brigava muito. Isso foi desgastando eles. Eles brigavam sobre a criação da filha e tanto sobre a frieza afetiva que Marcos tinha em relação a Elisa. E Elisa tinha muito medo que Marcos traísse ela, porque, querendo ou não, foi assim que os dois se conheceram, numa traição. Elisa Matsunaga percebeu o comportamento esquisito do marido, porque ele estava mexendo muito no celular e ele frequentemente fazia algumas ausências sem justificativa. Foi então que ela decidiu contratar um detetive particular para que seguisse o Marcos. Enquanto ela viajava para ir para o Paraná para visitar a sua avó, o detetive ligou para ela e disse que tinha visto o Marcos traindo ela. O detetive conseguiu filmar o Marcos e ele estava acompanhado de uma acompanhante de luxo. Ele estava jantando e depois eles foram para um hotel de luxo, no mesmo padrão que ele seguia com Elisa. Depois Elisa afirmou que aquele restaurante que eles foram era o mesmo restaurante que ele levava ela. Essa descoberta de que Marcos traía Elisa e essa filmagem foi o gatilho para a discussão final. Era 19 de maio de 2012 e para quem olhava de fora, achava que aquele só era mais um dia comum na vida do casal. Mas Elise ia confrontar o Marcos sobre a traição. Ela então voltou da viagem do Paraná, inclusive as câmeras de segurança pegaram ele subindo no elevador. Marcos, a Elise e até a filha estavam acompanhados. Pareciam meio quietos, mas não parecia que tinha nada de errado. Chegando no apartamento, o casal resolve pedir uma pizza. E Marcos desce para pegar essa pizza quando ela chegou. Só que ele não sabia que ia ser a última vez que ele ia ser visto pelas câmeras de segurança. Enquanto eles comiam a pizza na mesa de jantar, Elisa pega a filmagem e mostra para Marcos. De começo ele fala que não era ele, que ele não tinha traído ela, mas não tinha como negar, ali estavam as filmagens do que tinha acontecido, e ele acabou admitindo. Eles começaram uma discussão e ela foi ficando cada vez pior. O Marcos chamando a Elisa sempre de puta e vadia, e depois ele falou o que mais afetou ela. Que ela nunca mais veria a filha deles e que eles pegariam a guarda dela, já que a família Matsunaga tinha muito dinheiro e eles conseguiriam facilmente fazer Elisa nunca mais ver a filha. Já no tribunal, essa parte, a defesa de Elisa disse que ela sentiu muito medo e impotência de pensar que nunca mais veria a filha. E no auge da discussão, Marco chegou e deu um tapa na cara de Elisa. Sentindo raiva e uma humilhação muito grande, Elisa começa a andar até o cômodo onde ficavam as armas. Ela pegou uma arma que ela sabia manusear muito bem e apontou para o Marcos. Segundo o relato da própria Elisa, o Marcos não recuou a ver a arma. Ele chegou dizendo: "Atira, sua vaca, você não tem coragem." Foi aí então que Elisa puxou o gatilho a uma distância de 1 a 2 metros e atingiu a bala na parte esquerda do crânio de Marcos. Mas o momento mais inesperado do crime é que ela não decidiu simplesmente ligar para a polícia e dizer que ela tinha feito um erro, que tentou se defender. E sim, decidiu, com a sua filha no cômodo ao lado, esquartejar o marido e tentar desaparecer com as partes do corpo dele. Mas não imediatamente, porque Elisa arrastou o corpo do próprio marido para um cômodo ao lado, esperou cerca de 12 horas para o sangue cessar parcialmente, para que quando ela fosse cortar não saísse tanto sangue. E o que ajudou ela a saber dessas coisas e até cometer o crime, a cortar as partes certinhas, foram os conhecimentos sobre a enfermagem. Já vamos decorrer sobre a Elisa ser ou não psicopata, não o que eu acho, mas o que alguns profissionais acham. Mas antes nós precisamos entender uma coisa. Quando os assassinos matam uma pessoa, tem uma descarga enorme de adrenalina e o cortisol. O cortisol é o hormônio de estresse. E é claro que a pessoa fica com excesso de cortisol, que é o hormônio do estresse, que a pessoa pode ser pega a qualquer momento.
Além disso, alguns assassinos também têm uma perda leve de memória, porque esse hormônio de estresse pode causar uma leve atrofia no cérebro. Porém, se a pessoa tiver alguns traços de psicopatia, ela não sente isso que eu falei. Ela sente uma frieza e às vezes até um prazer, uma satisfação de violentar alguém. E o que chocou os psicólogos e os especialistas em crimes foi que Elisa não cortou a cabeça dele primeiro, o que é uma coisa muito comum entre os assassinos que esquartejam pessoas, porque eles tentam retirar a cabeça, pois elimina a troca de olhares, que traz uma empatia, uma conexão humana, e dificulta muito mais a pessoa ter empatia por essa pessoa que ela assassinou. E a Elisa não cortou a cabeça de primeira. Na verdade, a cabeça foi a última coisa que ela cortou, o que é muito estranho. Por isso que choca tantas pessoas. Os especialistas depois até começaram a achar que realmente ela tinha psicopatia. Enfim, Elisa esquartejou o marido, colocou tudo em sacos plásticos e colocou tudo dentro de uma mala. Elisa então foi descendo o elevador. Inclusive, o elevador filmou toda essa parte, tá? Dela descendo com as malas, enfim. Depois de descer com a mala, ela colocou tudo no carro e começou a descartar as partes do marido por algumas partes, assim, de São Paulo. Depois de se livrar das partes do marido, Elisa começou a arquitetar um plano. Ela diria, então, que eles tinham uma briga e que ele teria abandonado ela e a criança em casa. Ela inclusive ligou para parentes e secretários dizendo exatamente isso, que eles tiveram uma briga e que ele pegou uma mala dizendo que estaria indo embora e que ele estaria muito bravo nessa situação. Além disso, para colocar mais força nesse plano dela, Elisa pegou o próprio computador e mandou e-mails para Marcos dizendo que estava preocupado e para ele voltar para casa, para ela e para a filha. E quando a família Matsunaga começou a se envolver nesse desaparecimento do Marcos, Elisa demonstrou muita apreensão e tristeza, dizendo e mantendo aquela versão de que Marcos teria abandonado ela e a filha dela. Enquanto Elisa mantinha essa farsa, foi aí que tudo começou a cair, porque em 27 de maio, algumas partes de um corpo foram encontrados, só que como não estava sem cabeça e sem as pontas do dedo, que isso serve também para identificar o corpo, eles demoraram alguns dias para ligar o corpo ao desaparecimento do Marcos. E essa identificação veio porque eles sabiam que Marcos tinha uma cirurgia no joelho, fizeram um exame e viram que essa pessoa que foi encontrada as partes também tinha. Então eles ligaram o desaparecimento do Marcos ao corpo achado. Um corpo já identificado, o departamento de homicídio não demorou muito para cruzar essas provas, porque eles viram as câmeras de segurança, viram que Marcos tinha entrado com uma pizza, mas que ele nunca tinha saído. Não tinha filmagem dele saindo do apartamento. Não faria sentido ele ter ido de escada ou algo semelhante. Porém, no dia seguinte, Elisa saiu do apartamento carregando 3 malas, que ela não sabia dizer muito bem o que era, que pra mim é muito estranho, porque é uma coisa meio óbvia que as pessoas realmente iam olhar, os polícias iam ver a câmera de segurança e ver que ela tinha saído no outro dia, porém ele não. A perícia conseguiu rastrear o celular de Elisa também e ver que ela tinha estado ali na região de Cotia, onde foram encontradas as partes do corpo de Marcos, e também descobriram que ela tinha comprado a faca e a mala antes do dia do ocorrido, o que é uma teoria. Dizem que ela teria já planejado tudo, que ela queria matar o Marcos. Pra mim não faz sentido, porque além dela ter contatado um detetive, que poderia ser uma possível testemunha, também apareceu nas câmeras de segurança, fez o Marcos descer também pra pegar a pizza, então é muito estranho. Não acho que teria sido tudo calculado e pensado, mas enfim, o que vocês acham? E foi em 4 de junho de 2012, diante dessas provas irrefutáveis, Elisa então confessou integralmente sua culpa no assassinato e esquartejamento do marido. Foi aí que ela foi presa temporariamente de imediato. Foi em 2016 que Elisa foi sentenciada a 19 anos e 11 meses de prisão. Na prisão, Elisa realizou o teste de Rorschach. Gente, eu pesquisei se é assim que se pronuncia e apareceu assim, então é assim. Para quem não sabe, esse teste é muito usado como instrumento psicológico para tentar entender aspectos de personalidade e até da funcionalidade emocional de uma pessoa. E esse teste foi criado por um psiquiatra chamado Hermann Rorschach em 1921. O teste de Rorschach, bem como alguns laudos psicológicos, identificaram em Elisa alguns traços de psicopatia. E traços de psicopatia são caracterizados como frieza emocional, falta de empatia e falta de remorso. Em assassinos, esse traço de psicopatia revela algumas coisas. Normalmente, assassinos psicopatas são aqueles que fazem tudo premeditado, que sentem uma falta de remorso e fazem tudo isso para obter alguma vantagem, como se fosse um mero objeto. Eles não veem realmente como se fosse uma pessoa que tivesse seus próprios sentimentos e afins.
Essa frieza na execução pode se encaixar com Elisa sim, porque ela esperou 12 horas, ela ficou 12 horas esperando realmente o sangue parar ali parcialmente. Então é uma coisa bem estranha, como uma pessoa realmente aguenta, tá ali, a pessoa tá super sobre estresse e mesmo assim ela pensa em deixar a pessoa continuar sangrando para depois ser mais fácil de cortar. É uma coisa assim de louco. Se vocês gostaram do vídeo, querem que eu fale mais a fundo, ou tem alguma crítica construtiva, ou realmente gosta desses assuntos, me segue. Comenta aqui o que você achou do vídeo. Se você aprendeu alguma coisa, também me segue. Eu sei que é chato ficar falando isso, mas como é um canal iniciante, eu preciso muito da ajuda de vocês. Então, muito obrigada por tudo, gente, e tenha uma ótima vida.